Olá, tudo bem? Estou gravando vários vídeos hoje. Talvez você esteja assistindo esses vídeos em sequência, não sei. Eu fiquei um tempo sem gravar por causa de um treinamento online que eu lancei. Em breve eu vou falar também sobre eles. Mas é interessante gravar um depois do outro, assim, porque você fica mais com a mente mais focada nisso, mais fluida, né? Acho que essa é a palavra certa. Bom, e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre uma palavra em sânscrito, né? Na verdade é um termo em sânscrito que a gente chama de Namarupa, ou nomes e formas. A gente sempre faz as coisas, né, dando significados para elas, e esses significados que a gente dá para as coisas que a gente percebe, né, as classificações que a gente usa para as coisas, é através dos namarupas, ou seja, precisamos dar nomes para as formas. E esses nomes para as formas, eles são importantes para que a gente comece a ter o entendimento daquilo. Então, se você vai, por exemplo, estudar medicina, anatomia, fisiologia, você vai observar que o seu corpo ele começa a ter uma série de nomes técnicos, porque isso te dá um conhecimento, um entendimento sobre aquilo. Quando você vai estudar direito, você também tem nome técnico para uma série de procedimentos, de coisas, porque isso vai te dar um conhecimento em relação àquilo. Quando você olha o nome das posturas, por que o nome das posturas do yoga é em sânscrito? Porque você tem uma característica que está remetendo muitas vezes à mitologia, né, ao personagem da mitologia, o personagem, um deus indiano, uma deidade, uma divindade. Você pode ter um nome que está se referindo a uma pessoa, muitas vezes, ou muitas vezes algum animal, algum objeto da natureza, né, algum elemento da natureza. E isso te dá condições de perceber e entender aquela posição. Não só de uma forma física, anatômica, como ela é feita, mas como que você se conscientiza dela no seu corpo, né? Por exemplo, você pega o Tadasana, na posição da montanha, né? Você tem que imaginar que você está firme e estável como uma montanha, então você se constrói, né? Você constrói a posição como se você fosse a própria montanha. E os nomes e formas, eles ajudam a gente a entender uma série de coisas. Só que o peso, se você assistiu o vídeo anterior, no vídeo anterior eu falo sobre a lente de aumento que a gente tem dentro da nossa mente. E os namarupas, né, os nomes que a gente dá para as coisas, eles têm essa lente de aumento, tem esse peso. Né? Então qual é o peso que você dá para determinadas coisas? E quando você sabe usar os nomes e as formas para reconstruir a forma como a sua mente está, a forma como a estrutura da sua mente está estabelecida, isso te dá um poder muito grande de decidir mudar determinadas condições que você tem dentro de você. Então, quando você, por exemplo, diz a frase falando o seguinte, eu estou achando que está muito difícil, eu estou achando que não vou conseguir, né? Você está valorizando, você está dando importância para aquilo que você está sentindo, percebendo que muitas vezes pode ser uma sensação de incapacidade ou uma sensação de você não consegue se enxergar lá na frente. Mas se você mudar a linguagem e falar assim, tá difícil, mas eu vou fazer, né? Vou dar o meu melhor, vou fazer tudo aquilo que eu puder, né? Vou me dedicar ao máximo. Não necessariamente pensando assim, eu vou conseguir. Você não precisa afirmar se você vai conseguir ou não, porque isso é o resultado de uma coisa que você não sabe talvez se você vai conseguir. Mas se você falar assim, vou dar o meu melhor, né? Ou vou fazer, vou ficar consciente. Então todas essas frases, né, essas afirmações, e depois transformar essas afirmações em ações, né, fazer o seu corpo materializar a frase que você está construindo na sua mente em forma de ação no corpo, isso te dá um poder de mudança, te dá um poder de escolha. Essa é uma forma legal de usar o Namarupa, essa é uma forma de você aplicar os nomes para as formas de forma em que aquilo represente a sua verdadeira natureza, o seu verdadeiro potencial. E quando você
Tem uma técnica, né, que usa muito isso hoje em dia, eu acho que você já deve ter ouvido falar, que é a programação neurolinguística, o PNL. Eu não sou nenhum estudioso de PNL, mas eu sei que muitas dessas estratégias, dessas técnicas, elas usam também essa ideia que a gente tem dos nomes das formas, dar significado para as formas, para os nomes. E quando você transforma determinados tipos de ações em um hábito, aí fica muito mais fácil. Então, se você constrói o hábito de sempre ficar presente naquilo que você estiver fazendo e repetir, você pode repetir a frase, começar, estou presente, deixa eu observar os meus sentidos, a minha respiração, combinar determinados movimentos para que você faça a ação se transformar depois faça a sua mentalização se transformar depois numa ação do corpo, e isso te dá poder. E outra coisa importante é quando você observa o significado que você dá para determinadas coisas, né, como que você reage, como que a sua reação quando você lida com determinados objetos, com determinadas situações, com determinadas pessoas. Às vezes, sei lá, você não se dá bem com alguém da sua família, seu pai, sua mãe, e aí você vai com aquela mentalização, né, com aquele significado daqueles termos, né, aquelas frases que você sempre repete quando você tem que lidar com aquela situação e com aquela pessoa. E se você mudar isso dentro da sua mente, será que você não consegue também lidar de uma forma diferente com aquilo? Será que a sua postura em relação àquilo não vai mudar? Então, o que eu estou falando aqui não é nada de místico, tá? E não tem nada a ver também com aquela ideia do segredo, que talvez você possa estar relacionando com isso. Algumas pessoas já me falaram isso, mas não tem nada a ver com isso. Está relacionado com a forma como você se coloca, se posiciona em relação às outras coisas, se posiciona em relação àquilo que você está percebendo. Então, usar os Namarupas te dá esse poder. Então, a partir de agora, constrói o significado, procura perceber se o significado que você está construindo, que você está percebendo, ele está relacionado com aquilo que você realmente quer produzir, que representa quem você é de verdade. Então, eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Namastê!